Durante muito tempo, a história de Jéssica e seu filho Marcos parecia seguir os caminhos comuns de tantas famílias simples e comuns. Ela era artesã em uma pequena cidade do interior e ele, com apenas 12 anos, já demonstrava uma sensibilidade espiritual acima da média. Mas foi numa noite aparentemente normal que tudo começou a mudar. Sem explicação, objetos começaram a cair da estante, o cachorro da casa latia insistentemente para o vazio e um frio constante parecia ocupar o ambiente, mesmo com o calor típico da região. Aquela atmosfera densa e inquietante começou a se repetir noite após noite. Jéssica buscou ajuda em várias igrejas locais, mas sentia que a situação era mais profunda. Foi quando, em um momento de desespero, ela lembrou-se de algo que sua avó dizia: os salmos são escudos invisíveis, mas poderosos. Ela então começou uma jornada espiritual que a levaria a descobrir 5 salmos específicos, não apenas como orações decoradas, mas como chaves espirituais capazes de dissolver qualquer tipo de influência maligna. Através dessa caminhada de fé, algo extraordinário começou a acontecer dentro da casa dela. E hoje, com o coração limpo e o ambiente leve, ela compartilha sua história para mostrar que, com sabedoria bíblica e persistência, qualquer lar pode ser restaurado. E é justamente essa jornada que vamos explorar aqui. Esses 5 salmos não são apenas trechos poéticos da Bíblia, mas verdades espirituais que, quando entendidas com profundidade e aplicadas com fé, mudam completamente a energia da casa, transformam o ambiente e abrem caminhos para a presença de Deus atuar de maneira real. Vamos começar esse mergulho? O primeiro salmo que Jéssica recitou foi o Salmo 125. Não é o mais popular entre os cristãos, mas há uma razão específica para ele ser o início dessa sequência. Ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Ao ouvir esse verso pela primeira vez, Jéssica não entendeu o impacto profundo de suas palavras. Mas, com o tempo, ela percebeu que havia ali um ensinamento essencial. A estabilidade espiritual é o primeiro passo para vencer qualquer influência sombria. Se a sua fé se abala a cada barulho estranho, a cada noite mal dormida, então o inimigo já encontrou sua primeira brecha. Ela começou a repetir o salmo em voz alta todas as noites antes de dormir, sempre acendendo uma vela simples, não por superstição, mas como símbolo de luz diante da escuridão. Após uma semana, o ambiente que antes carregava medo começou a mudar. E essa transformação não foi apenas interna. Até o filho dela, que tinha dificuldades para dormir sozinho, começou a descansar em paz. A casa ficou mais silenciosa, mas não aquele silêncio denso, e sim uma quietude serena, como se uma nova atmosfera tivesse se instalado. O que muitos não compreendem é que os salmos não funcionam como mágica instantânea, mas como afirmações espirituais que reestruturam a realidade do ambiente, alinhando-o à presença de Deus. O Salmo 125 é o ponto de partida, porque ele estabelece uma fortaleza, um território onde o maligno não pisa. E você que está assistindo, agora, já sentiu que a sua casa está carregada mesmo sem saber o porquê? Já teve noites em que o ar parecia mais pesado, os sonhos mais turbulentos, a sensação de que algo te observa mesmo quando tudo está aparentemente em paz? Se sim, talvez seja a hora de aplicar o que estamos compartilhando aqui, não apenas com fé, mas com entendimento. Antes de irmos para o próximo salmo, deixa eu te pedir algo especial. Se esse conteúdo está te tocando de alguma forma, se você sente que Deus está te lembrando de algo, se inscreva no canal agora mesmo. Não porque é o que todo vídeo pede, mas porque isso aqui é uma jornada de transformação e juntos podemos construir uma comunidade forte e protegida espiritualmente.
Agora me responde nos comentários. Qual ambiente da sua casa você sente que mais precisa da presença de Deus? É o quarto, a sala ou talvez a sua mente que anda mais agitada que o normal? Escreve aí. Vamos conversar como irmãos de fé, sem julgamentos. O segundo salmo descoberto por Jéssica foi o Salmo 29. É curioso como, em meio aos mais falados, como o 23 ou o 91, poucos se lembram do poder do 29. Mas quando ela leu o trecho, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Sentiu um calafrio bom, uma dessas reações que vem da alma. Era como se o próprio ambiente tivesse parado para escutar. A força evocada por essa passagem não está apenas na imagem poética. A ideia central aqui é que a voz de Deus tem o poder de desestabilizar o que é aparentemente firme aos olhos humanos, inclusive aquilo que parece impossível de ser vencido espiritualmente. Durante uma madrugada especialmente inquieta, em que Marcos chorava sem motivo e as luzes da casa oscilavam, mesmo sem queda de energia, ela abriu a Bíblia e recitou esse salmo em voz alta. Cada verso parecia cortar o ar como uma espada invisível. Ela repetia a expressão "a voz do Senhor" com firmeza, como quem chama um exército à batalha. Depois de alguns minutos, o ambiente ficou tão leve que a sensação de medo foi substituída por uma tranquilidade que ela não sentia há anos. E aqui está a chave. Quando você libera a palavra em voz alta, você convida o reino dos céus para intervir diretamente no seu espaço físico. É como se você marcasse território espiritual e dissesse: aqui não, aqui quem governa é Deus. Isso vai além de rezar mentalmente, é declarar com autoridade que o que é invisível se submete ao nome de quem é eterno. Muitos cristãos vivem aprisionados em suas próprias casas sem perceber. Vivem rodeados de distrações, ruídos, brigas constantes e acham que isso é parte da vida moderna. Mas às vezes é muito mais do que isso. Às vezes, o ambiente está respondendo a presenças que só se afastam quando ouvem algo maior. E não há voz maior que a de Deus. Jéssica contou que, após recitar o Salmo 29 por 7 noites seguidas, não só os distúrbios cessaram, como o clima na casa mudou. Ela e o filho passaram a ter conversas mais calmas, as brigas diminuíram e até os sonhos voltaram a ser tranquilos. Ela sentia como se Deus tivesse limpado não só a casa, mas também a atmosfera emocional. E isso é algo que você também pode fazer. O poder da palavra é real, quando usada com fé, entendimento e persistência. A escuridão espiritual não resiste à luz que emana de um coração firmado em Deus. Se existe um salmo que fala diretamente à alma de quem está cansado de lutar, esse é o Salmo 27. Foi o terceiro salmo usado por Jéssica e talvez o mais marcante de sua jornada. Quando ela leu: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?", algo dentro dela se quebrou. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela reconhecesse que o medo que sentia não era maior do que a presença de Deus. O medo estava ali, sim, mas havia uma luz mais forte. E é isso que o Salmo 27 ensina, que quando a luz de Deus se acende dentro de você, não há treva externa que resista. A escuridão não precisa ser apenas espiritual. Ela pode vir na forma de ansiedade, confusão, brigas, sensação de estagnação ou até mesmo doenças emocionais que roubam a paz. A luz de Deus, quando buscada com sinceridade, começa a iluminar os cantos esquecidos da nossa alma e, consequentemente, da nossa casa. Jéssica criou um hábito. Toda vez que se sentia tomada por insegurança, ela lia esse salmo em voz alta na frente do espelho. Ela dizia as palavras olhando nos próprios olhos, como quem lembrava a si mesma de que não estava sozinha.
Isso pode parecer simples ou até simbólico demais, mas o efeito foi tão profundo que até seu filho começou a repetir as palavras, mesmo sem compreender tudo. Eles começaram a declarar juntos todas as manhãs: "O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei?" Esse ato de declarar a fé não apenas fortalece o espírito, mas transforma o ambiente. As palavras criam frequência, criam atmosfera, e quando são alinhadas com a palavra de Deus, passam a exercer autoridade sobre tudo ao redor. Muitos que vivem em casas aparentemente organizadas não percebem que há trevas ali. Pode não haver barulhos estranhos, mas há angústia, mágoas, palavras não ditas que acumulam tensão. E é por isso que o Salmo 27 é essencial nessa sequência. Ele não só expulsa a escuridão espiritual, como também reorganiza a luz interior de quem está orando. Se você sente que há sombras se espalhando pelo seu lar, não físicas, mas emocionais, espirituais ou até comportamentais, talvez seja hora de abrir a boca, levantar os olhos e declarar a luz do Senhor. Esse salmo não é apenas uma oração, é uma afirmação de identidade e segurança. Quem tem o Senhor como luz não caminha em escuridão. O quarto salmo da sequência é um dos menos citados nos cultos tradicionais, mas talvez um dos mais eficazes quando falamos de paz espiritual. O Salmo 4. Ele começa com um clamor: "Responde-me, quando clamo, ó Deus da minha justiça." Mas o verso que verdadeiramente tocou Jéssica foi outro: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." A força desse versículo não está apenas na promessa de um sono tranquilo, mas no sentimento de proteção que se instala no coração de quem confia plenamente. Jéssica contou que por muitos anos acordava às 3 da manhã com o coração disparado, como se algo estivesse errado, mesmo sem motivo aparente. O ambiente da casa parecia tenso, principalmente nos quartos. Era como se algo a impedisse de ter um descanso completo. Após começar a orar o Salmo 4, houve uma mudança quase imediata. Ela e o filho passaram a dormir melhor. Os pesadelos desapareceram. E mais importante que tudo, a sensação de vigilância espiritual deu lugar a uma paz serena, como um cobertor invisível que os envolvia. Esse salmo é uma chave para quem sofre com insônia, inquietação noturna, medo do escuro ou pressentimentos estranhos ao dormir. E o segredo não está apenas na leitura, mas na fé com que se entrega a cada palavra. Rezar o Salmo 4 antes de dormir é como fechar todas as portas da casa e ainda trancar a alma com a chave da paz divina. O que impressionou Jéssica foi que, após uma semana desse novo hábito, até as plantas da casa pareciam mais vivas. Ela dizia que era como se a própria natureza sentisse que algo ruim havia sido afastado. Marcos, o filho, começou a acordar sorrindo, pedindo para repetir o salmo com ela todas as noites. A casa havia se tornado um lugar de descanso real. Não apenas físico, mas espiritual. E talvez esse seja o momento certo para você também experimentar essa paz. Não apenas ouvir sobre ela, mas vivê-la. Antes de dormir hoje, recite o Salmo 4. Fale com Deus como quem confia de verdade. Feche os olhos, sabendo que há um Deus que não dorme, que guarda a sua vida enquanto você descansa. Paz não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Deus. Chegamos ao quinto e último salmo da jornada espiritual de Jéssica, aquele que, segundo ela, selou a libertação completa do seu lar e firmou a nova atmosfera de paz, discernimento e presença divina, que passou a reinar sobre sua casa. Estamos falando do Salmo 46. Esse salmo, ao contrário dos outros que já exploramos, tem uma força bruta, como uma rocha em meio ao caos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Essas palavras não são apenas reconfortantes, elas são armas. Elas gritam segurança em meio à guerra invisível que muitos nem sequer reconhecem. A maioria das pessoas, ao pensar em opressão espiritual, imagina vultos, barulhos ou coisas que se mexem sozinhas. Mas Jéssica descobriu que existem formas muito mais sutis e perigosas dessa influência maligna. Pensamentos obsessivos, tristeza sem causa, brigas contínuas dentro de casa por coisas pequenas, sensação de desânimo ao acordar, medo irracional de sair de casa, ou até mesmo bloqueios financeiros que surgem sem explicação. Durante semanas, mesmo após orar com os outros salmos, essas coisas ainda rondavam sua vida. Foi quando uma amiga evangélica fervorosa da igreja da cidade vizinha recomendou o Salmo 46 como escudo de guerra. Diferente dos salmos anteriores, que são mais emocionais e pessoais, o Salmo 46 tem um tom quase profético. Ele afirma com veemência que ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar, ainda assim Deus é refúgio. Essa linguagem de catástrofe natural, aplicada à realidade espiritual, serve como metáfora clara para os dias em que tudo parece estar desmoronando, mas o crente permanece de pé. Jéssica sentiu isso. Começou a repetir esse salmo de pé, com a mão sobre o peito, como quem ergue uma bandeira no meio da guerra. E o que aconteceu depois foi algo que ela não esperava. Em vez de sentir paz imediata, como nos salmos anteriores, ela relatou que enfrentou uma verdadeira limpeza espiritual nos dias seguintes. Pesadelos surgiram por algumas noites, como se algo estivesse sendo arrancado à força. Brigas antigas vieram à tona com pessoas próximas, e algumas amizades que ela considerava boas mostraram sua verdadeira face. Era como se esse salmo estivesse de fato fazendo a terra tremer para revelar o que precisava ser purificado. Mas após essa fase de abalos, tudo começou a se acalmar. Ela e o filho passaram a caminhar mais juntos espiritualmente. Marcos começou a demonstrar mais empatia, mais maturidade emocional para alguém da sua idade. A casa ficou mais silenciosa. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da presença, aquele tipo de quietude que só existe onde Deus habita. Jéssica entendeu então que o Salmo 46 não é para trazer consolo imediato. Ele é o martelo de guerra. Ele é o chão firme de quem está pronto para resistir até o fim. E talvez seja disso que você esteja precisando agora. Talvez sua casa esteja limpa, mas sua alma ainda esteja em reconstrução. Talvez tudo pareça calmo externamente, mas seu coração ainda carrega confusão. O Salmo 46 é para isso. Ele é a oração do soldado espiritual. Ele é o lembrete de que, mesmo quando tudo parecer ruir, você não está desprotegido. Há um refúgio, e esse refúgio não é feito de tijolos ou paredes, mas de palavra viva, presente e eterna. Ao aplicar esses 5 salmos com fé, entendimento e persistência, você não está apenas afastando influências ruins. Você está abrindo espaço para que Deus more no seu lar de forma completa. Está reprogramando a atmosfera espiritual ao seu redor, tornando-a um território onde o inimigo não pisa. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma das maiores vitórias que alguém pode experimentar na vida. Depois de aplicar todos os 5 salmos em sua rotina, Jéssica compreendeu algo que talvez seja o ponto mais importante de toda essa jornada. Os salmos são ferramentas, mas não são feitiços. Não funcionam por repetição vazia ou por superstição. Funcionam quando há alinhamento entre o coração, a fé e a palavra. São como chaves, sim, mas que só abrem portas verdadeiras quando encaixadas com sinceridade e com disposição para a mudança.
E essa verdade precisa ser dita porque há muitos que usam os salmos como quem acende uma vela ou como quem gira um terço, achando que só o ato externo tem poder. Mas o poder não está na voz, está na verdade que sai da voz. Ela entendeu que mais do que apenas afastar presenças ruins, Deus queria morar ali. Não apenas visitar em um momento de oração, mas habitar de forma permanente. E isso exigiu mudança de hábitos, reconciliações familiares, pedidos de perdão e até reavaliações profundas sobre como ela conduzia sua própria fé. Jéssica se viu olhando para a Bíblia não mais como um manual de emergência, mas como o mapa da sua vida. E é nesse ponto que muitos tropeçam. Querem os efeitos da presença de Deus sem permitir que Ele ocupe o trono do coração. A partir dessa transformação, ela passou a ensinar outros ao seu redor. Uma vizinha chamada Sônia, que lutava contra depressão há anos, começou a aplicar a mesma sequência de salmos. Um senhor aposentado que vivia sozinho no bairro aderiu ao hábito de ler o Salmo 4 todas as noites. E aos poucos, a rua onde Jéssica morava, antes conhecida por pequenos furtos, confusões e brigas, começou a mudar. Um novo clima se espalhou, um novo espírito passou a reinar. E tudo começou com uma mulher simples, em uma casa modesta, decidida a abrir espaço para o mover de Deus. O que esse relato revela é algo muito maior do que 5 passagens bíblicas. Ele mostra que Deus está disposto a agir com intensidade onde há disposição para se render por inteiro. E isso vale para qualquer casa, qualquer realidade, qualquer coração. O inimigo pode ter visitado sua vida com pressões, cansaço, conflitos familiares ou doenças espirituais silenciosas. Mas ele não é dono de nada. A autoridade final ainda pertence a Deus. Agora preste atenção. Quando você aplica os salmos com fé, você está se alinhando a uma frequência celestial. Está chamando a atenção dos céus para dentro da sua casa. Está declarando que ali existe alguém que confia mais na palavra do que no medo, mais na promessa do que na dúvida, mais na luz do que na escuridão. E isso incomoda o inferno, porque a fé verdadeira cria rachaduras no chão onde o maligno pisa. Jéssica não venceu por ser especial, nem por ser perfeita. Venceu porque decidiu agir espiritualmente quando todos ao redor diziam que era coisa da cabeça. E talvez seja essa a sua história também. Talvez você tenha convivido com opressões silenciosas por muito tempo e achado que era só o estresse do dia a dia. Mas agora você sabe. Há salmos que abrem os céus, há palavras que limpam ambientes, há promessas que reconstroem o que foi destruído, e está tudo na sua frente. Está na palavra. Basta viver com verdade e fé. Chegamos ao último bloco, mas seria um erro pensar que esse é apenas o fim de um vídeo, de uma história ou de um roteiro. Na verdade, o que começa agora é um novo capítulo para você, se estiver disposto a dar esse passo de fé. Tudo o que compartilhamos até aqui, os 5 salmos, as experiências reais de Jéssica, as transformações invisíveis que se tornam palpáveis, são apenas sementes. O fruto vem depois. Vem quando você decide regar essa semente com constância, não apenas quando tudo vai mal, mas também quando a rotina volta ao normal, quando os barulhos estranhos se calam, quando o ambiente já parece tranquilo. É aí que se mostra o verdadeiro guerreiro espiritual, aquele que não baixa a guarda depois da vitória, mas se mantém vigilante, adorando, declarando, alinhando a casa e o coração com os céus. Quantos lares por aí vivem sufocados e nem sabem? Casas onde a televisão nunca desliga, mas a Bíblia está fechada há meses. Quartos que têm janelas abertas para todos os tipos de influências, mas portas trancadas para o Espírito Santo. Lares que parecem modernos por fora, mas carregam mágoas, falta de perdão, orgulho, competição entre familiares e uma série
de outros sentimentos que abafam a luz. E é por isso que esse conteúdo é mais que informativo. É um convite, um chamado, um despertar. Jéssica descobriu que uma mulher comum, com uma fé simples, pode virar coluna espiritual do seu território. E você também pode. Não importa se mora sozinho ou com uma grande família. Não importa se tem uma mansão ou um cômodo pequeno. O que importa é se Deus tem liberdade para habitar aí. E isso começa com palavras, com salmos, com entrega, com renúncia, com posicionamento. Então agora, no fim dessa caminhada, quero te fazer 2 convites sinceros, de coração para coração. Primeiro, se inscreva aqui no canal. Mas veja bem, não é por ego, estatística ou por aquele papo de ativa o sininho que você escuta em todo vídeo. É porque se você chegou até aqui, é sinal de que está buscando algo real. E aqui neste espaço, queremos formar uma comunidade que vai além do conteúdo. Queremos caminhar juntos. E quando você se inscreve, você não apenas recebe mais vídeos, você fortalece essa rede de fé. Você se junta a pessoas como a Jéssica, como o senhor idoso da rua dela, como tantos outros que estão redescobrindo o poder transformador da palavra. E segundo, escreve nos comentários a sua história. Quero saber de você. Você já viveu algo parecido com o que contamos aqui? Sente que há algo no seu ambiente que precisa ser limpo, curado, restaurado? Qual dos salmos te tocou mais? Qual versículo você vai começar a usar hoje? Conta para a gente. E mais, diz o que você aprendeu com esse vídeo, o que te despertou, o que te confrontou, o que fez sentido. Isso não é só interação, é testemunho. E testemunhos ativam fé em outras pessoas. Encerramos esse vídeo como quem entrega uma chama. O fogo está aceso, mas agora é com você. Não deixe essa luz apagar. Volte aos salmos, levante sua voz, firme seus pés na presença de Deus e declare: na minha casa, quem reina é o Senhor. Shalom sobre sua vida, paz sobre sua casa e luz sobre seu caminho.